Olá a todos, novamente. Hoje, dando sequência ao conteúdo, vamos adentrar a parte de bioenergética e metabolismo, iniciando pela fotossíntese. Essa aula foi preparada a partir dos capítulos 19 e 20 do Leninger, do Princípios de Bioquímica de Leninger, tanto que a maioria das figuras vocês podem encontrar lá, né, as figuras dessa aula. Para quem gosta de ter uma leitura complementar, eu também recomendo Fisiologia Vegetal, mas nesse Fisiologia Vegetal a gente tem só focado em plantas, enquanto que no Leninger tem um comparativo entre outros organismos fotossintetizantes e não só fotossíntese oxigênica. Nessa aula, a gente vai trabalhar, vai abordar desde o processo de absorção de luz até as rotas de fixação de carbono. Né? A gente vai começar falando sobre a absorção de luz em si, da natureza da luz, os pigmentos que absorvem essa luz e a transferem, né? O fluxo fotossintético de elétrons e a fotofosforilação, que é para a produção de carreadores de elétrons e ATP, né? Que são utilizados na biossíntese de carboidratos, né, as reações de assimilação de carbono, e a fotorrespiração, que é uma reação concorrente, e algumas estratégias de algumas plantas para evitar a fotorrespiração, que é um pouco deletério. Né? Dando início, a base da fotossíntese é o princípio de absorção de luz, então a gente tem que entender um pouquinho o que é a luz, né? A gente sabe que a luz visível que a gente enxerga, nossos olhos são capazes de enxergar, é uma radiação eletromagnética que se comporta em onda, né? Então, a luz visível, que vai de 400 a em torno de 700, ela vai variar o seu espectro em diferentes comprimentos de onda. E um fóton, né, que é a unidade de luz, ele vai ter energia, o nível de energia de um fóton, ele vai ser proporcional, vai ser relativo ao comprimento de onda no qual ele está sendo emitido. Por exemplo, um fóton que vem de um comprimento de onda mais curto, 430 nanômetros, ele tem muito mais energia do que aquele num comprimento de onda maior, né? Então, próximo ao azul se tem mais energia do que próximo ao vermelho. Isso se deve a uma relação entre o número de Avogadro, a velocidade da luz, e o comprimento de onda de que ele é emitido. Então, alguns pigmentos vão absorver energia em diferentes comprimentos de onda. Né? Esses pigmentos, o principal deles é a clorofila. A clorofila, ela tem. Existem diversas clorofilas, né? Mas a principal nos organismos, nas plantas, nas cianobactérias, nas algas, são as clorofilas A. A clorofila A, ela tem essa cadeia lateral fitol e esse anel tetrapirrólico aqui, onde que é um centro de magnésio, é bem parecido com a estrutura que a gente tem no sangue que transporta oxigênio das hemácias, né, hemoglobina, né? Aqui tem essa estrutura. E outras clorofilas vão ter algumas pequenas variações na sua estrutura. A bacterioclorofila, ela tem um grupamento cetona aqui nesse ponto, a clorofila B já vai ter um grupamento álcool nesse outro ponto, e pequenas variações nessa estrutura podem diferir no comprimento de onda que elas absorvem. Por exemplo, a radiação solar, a luz solar que chega aqui, ele tem esses diferentes comprimentos de onda, a quantidade, né? Quanto maior aqui. Os pigmentos, as clorofilas, elas vão absorver. Tem dois picos de absorção, né? Sendo o que é mais utilizado é o daqui de 600, 680, 640, 620 por aqui. A clorofila A, que está aqui em roxinho. Né? Só pequenas alterações na estrutura mudam o comprimento de absorção de luz. Essas clorofilas elas estão dispostas na célula dentro dos complexos coletores de luz, ou seja, são moléculas de pigmentos que estão associadas a proteínas que formam estruturas que são especializadas em coletar energia luminosa. E elas vão estar dispostas geralmente ao redor do centro de reação, que é onde ocorre o início para o fluxo de elétrons. Por exemplo, aqui elas vão dispostas ao redor do centro de reação, que é onde vai sair o elétron e vai passar, né? Dando início ao fluxo. Outros pigmentos que nós temos são as ficobilinas, né? Aqui no caso é a ficoeritrobilina, ela é uma estrutura um pouco mais diferenciada,
tem vários anéis aqui também, e que pequenas variações vai promover outros comprimentos de onda. Aqui a gente tem que essa estrutura principal é a da fibroeritrobilina, e uma mudança simples, né, de que aqui em vez de uma ligação saturada seja uma ligação insaturada, e uma ligação simples no lugar de uma saturada, vai mudar completamente esse pigmento de vermelho para azul, né? Que nesse caso as fibroeritrinas absorvem comprimento de onda entre 500 e 600, principalmente 562, e as ficocianinas ali com pico máximo de 620 e tem coloração azul. Né? E esses pigmentos, assim como as clorofilas, eles vão se associar a algumas proteínas. Essas proteínas também acabam dando características diferenciadas para cada um desses grupos. Esses ligantes proteicos eles se organizam em hexâmeros, formando esses pequenos discos, e esses discos vão se organizar como se fossem antenas. Essas antenas são as captadoras de luz de cianobactérias, algas vermelhas e alguns outros micro-organismos que eles fazem fotossíntese, né? Ao invés de ter aquele centro, aquele disco ao redor aqui do centro de reação, ela tem essa anteninha que capta as ficoeritrinas, né? Ficocianinas e as alfa-ficocianinas que tem esse arranjo. E elas absorvem diferentes comprimentos de onda. Um outro grupo de pigmentos que absorvem luz são os carotenoides, que a gente tem o beta-caroteno principal e luteína, que absorvem não tanta energia assim, porque eles têm outras funções, né, mas que a gente tem a molécula deles, que são moléculas muito similares também, a gente percebe que pequenas mudanças aqui, olha, o grupamento O, um grupo CH, já muda o potencial de absorção deles, né, absorve menor quantidade, mesmo que no mesmo comprimento de onda, o beta-caroteno e a luteína. Eles vão estar dispostos na célula junto ali desses complexos coletores de luz, né, nas células eucarióticas vegetais, aqui imersos, e também tem outras funções estruturais para evitar o excesso de energia, que é de excesso de iluminação também. Então eles vão captar essa energia luminosa, como a gente pode ver aqui, e vai porque a energia luminosa ela vai causar uma excitação nessas moléculas. E elas vão transferindo essa excitação até chegar no centro de reação, onde tem uma estrutura específica que vai promover o fluxo de elétrons. Ou seja, essas clorofilas que estão aqui, esses carotenoides, elas não perdem o elétron. Elas vão transferindo energia de excitação. Quem vai perder o elétron vai ser o centro de reação, a partir daqui que os elétrons saem. Esses diferentes pigmentos, a gente pode ver, eles absorvem luz, né, em diferentes comprimentos de onda. Isso fez com que eles pudessem evoluir sem competir entre si por esses ambientes ou por ocuparem ambientes distintos. Né? No caso dos pigmentos de cianobactérias, que geralmente estão em todo canto, mas boa parte delas são do ambiente aquoso, né, em água, lá não chega tanta luz no comprimento de onda azul, né, que é o comprimento principal das clorofilas, né? Então, elas tinham que usar o que tem, né? No caso, elas utilizam outros pigmentos e isso permite que vários organismos se desenvolvessem a partir da fotossíntese sem competir entre eles, né? E essa fotossíntese ocorre dentro dessas células. No caso das células eucarióticas, elas vão ocorrer dentro dos cloroplastos. Os cloroplastos são organelas especializadas que têm dupla membrana, né, uma membrana externa e uma interna. E essa membrana interna ela tem vários dobramentos e invaginações e que alguns pontos desses dobramentos estão ligados entre eles, formando as granas, né, que parecem várias moedas empilhadas, e alguns pontos deles são as lamelas que interligam esses granas, são dobramentos da membrana externa, formando o espaço interno, que é o estroma, e dentro dessa membrana, que também é chamada de tilacoide. E é nessa membrana tilacoide que vai acontecer a fotossíntese. Nas cianobactérias, a gente tem uma estrutura quase idêntica aos cloroplastos, não tem a formação de granas, na verdade, assim tão específicos, mas tem esses mesmos dobramentos. Olha só, dentro de um cloroplasto, esses dobramentos aqui, né, esses pontos das granas, tilacoides, e nas cianobactérias, que tem esses dobramentos todos aqui, onde ocorre a fotossíntese. Tanto que, evolutivamente falando, pode-se acreditar que os cloroplastos são cianobactérias que viviam endossimbióticamente. Essa ideia da endossimbiose ela é válida tanto para
cloroplastos quanto para mitocôndrias. É tanto que algumas partes das proteínas que são sintetizadas nos cloroplastos e nas mitocôndrias, elas vêm do DNA mitocondrial ou do próprio cloroplasto. Por isso que tem essa ideia de que tenham evoluído paralelamente em comum. Né? Então, o fluxo de elétron dos pigmentos, né, a partir dos pigmentos que vão ser liberados, elas vão ocorrer nas proteínas transmembranas, nos tilacoides, dentro dos cloroplastos nas células vegetais e na membrana tilacoide de células procarióticas, no caso das cianobactérias. Tem bactérias fotossintetizantes também, mas elas têm estruturas diferenciadas e especializadas. Aqui a gente tem uma estrutura, né, na membrana, aqui ao lado aqui é de uma cianobactéria. O citoplasma e o lúmen. O citoplasma aqui é a mesma coisa do estroma dos cloroplastos e aqui é o interior do lúmen. O princípio é o mesmo. Os pigmentos absorvem luz, né? No caso aqui das ficobilissomo, que são ficocianinas. No caso das plantas ocorre a partir das clorofilas, que formam esse anel, que vão direcionar para dentro desse centro de reação, que também é cheio de clorofila. Essa energia promove a excitação, que ocorre a oxidação da água. A água é oxidada, perde elétrons e prótons, libera 4 prótons, porque são 2 moléculas de água, e esses elétrons que saem da água vão passando pelo fluxo. Ele passa por uma molécula, pela membrana, até chegar ao citocromo B6F, onde há mais influxo de prótons para dentro do lúmen, e é transportado para a formação de um carreador de prótons e H e hidrogênio, que é o NAD, é um nome bem comprido, nicotinamina adenosina difosfato, dinucleotídeo de fosfato. A gente chama sempre NAD/NADPH, que é na sua forma quando está carreando os hidrogênios e elétrons para processo de fixação de CO2 e de biossíntese. Né? E todo esse processo que ocorre aqui de influxo de prótons, eles vão ser represados para ser utilizado pela ATP sintase para a produção de ATP, que é a moeda energética das células. Todos esses processos ocorrem em níveis de oxidação diferenciados. Quando o fotossistema 1, né, ele tem que absorver um comprimento de onda específico, ele é excitado, né, no potencial de oxidação, esse vai sendo reduzido, passando pelos carreadores, até chegar no segundo fotossistema, onde é necessário que tenha mais um fóton, mais energia, para que eleve o estado energético dele e vá promover a transferência de elétrons. Dando uma olhada agora a gente vai dar uma olhada em cada uma dessas unidades do processo de fotossíntese e fotofosforilação. O fotossistema 2, que é o nosso ponto inicial, aqui é uma estrutura comum, é uma unidade muito grande, são várias subunidades contendo várias clorofilas aqui. E o processo que interessa para a gente está num dímero, D1, D2, são 2 moléculas bem idênticas que são unidas ali, onde que vão sediar o processo, que tem um centro de reação, e onde que ocorre o processo de oxidação da água, né? Onde o complexo de oxidação da água para a retirada dos elétrons para iniciar o fluxo. E como essa estrutura é um pouco complexa para a gente observar os pontos, vamos para o esqueminha. Né? A gente tem o dímero aqui, o ponto de reação o centro de reação é composto por esse dímero de clorofila, a gente vê o anel tetrapirrólico aqui com magnésio no meio, pelas feofitinas, que são tipo clorofilas, mas sem o magnésio aqui nesse anel, as plastoquinonas, plastoquinona A e plastoquinona B, ou plastoquinona B, o centro de reação da água, de oxidação da água. O que acontece? Quando a gente tem um elétron, que ela está no estado normal, ela tem um elétron, ela vai receber energia a partir da luz, né, transferida dos outros pontos, vai perder esse elétron é captado pela feofitina, e isso gera um potencial de oxidação muito forte, que induz a retirada de um elétron do cluster de magnésio do complexo de oxidação. E esse elétron vai sair daqui, desse cluster de magnésio, passar com auxílio do resíduo tirosina do aminoácido, vai voltar para o centro de reação. Enquanto isso, o elétron que foi pego pela feofitina passa rapidinho ali pela plastoquinona A, que é muito bem aderida a esse sistema, para a plastoquinona B, ou outra quinona, que vai segurar esse elétron. Né? E, novamente, esse centro de reação ele vai continuar o processo, vai receber energia, vai passar o próton, o elétron para a feofitina, induz a absorção a pegar um novo elétron do cluster e o outro elétron vai seguindo. Quando tem 2 elétrons,
a plastoquinona, que é fracamente ligada, ela sai, passa por dentro da membrana e vai para o citocromo C, dando-se início ao fluxo. Quando chega aqui, sai de 2 a 2, né? Quando ocorre mais perca de elétrons no centro de reação devido à excitação a partir da luz, ela vai perder. Quando se perde os 4 elétrons aqui no centro de no cluster de magnésio, ocorre a quebra de 2 moléculas de água, formando uma molécula de oxigênio, que é liberado, e 4 prótons, né, de hidrogênio, porque foram retirados 4 elétrons. Acredita que se esse processo acontece assim, vai retirando de um em um elétron do cluster e o cluster tira os 4 da molécula de água. Isso não é um processo muito bem caracterizado. Ainda está em processo de definição, mas para entendimento se fala que acontece assim. Esses elétrons vão migrar da água, passar por ali, chegar até a plastoquinona B, que quando recebe 2 elétrons, se desprende e vai migrando pela membrana, né, pela dupla camada fosfolipídica, até chegar ao citocromo B6. A estrutura da plastoquinona a gente tem aqui, ó, esse grupamento nesse anel, onde tem 2 oxigênios com ligação dupla e uma cadeia lateral longa de carbonos, né? Então, por isso que ela é um pouco mais lipofílica, por isso que ela transita livremente entre essas duas estruturas dentro da camada fosfolipídica. Quando ela recebe os 2 elétrons, né, e ela acaba pegando 2 prótons do lado do estroma, citoplasma, e fica nessa forma de plastoquinol, sai do grupo cetona para o grupo álcool, né? E aí ela passa como plastoquinol, chegando até o citocromo B6F, onde vai ocorrer mais influxo de prótons. Dando uma olhadinha mais adentro dessa estrutura, aqui a gente tem o citocromo B6F, são várias unidades moleculares, e tem a transferência de elétrons aqui vão ocorrer através principalmente de grupamentos M, como da mioglobina, né? Que aqui não vai precisar da energia luminosa para ocorrer a transferência de elétrons, e sim pelos processos oxidativos naturais dessas enzimas que fazem a transferência dos elétrons do plastoquinol para plastocianina, ou citocromo 6F, no caso das cianobactérias, para o fotossistema 2. Né? Aqui, vendo de uma forma mais esquemática, a gente tem o plastoquinol chegando por dentro da membrana até o citocromo, naquela cavidade, onde ele vai perder seus elétrons. Esses elétrons podem seguir até a plastocianina, né, que vai levar para o outro, ou podem ser reciclados para formar novamente plastoquinol. Esse ciclo que é aqui é quando se tem interesse em transportar mais hidrogênio de um lado prótons de um lado para o outro. Né? O ciclo aqui é reativado numa fotossíntese cíclica que a gente vai ver mais à frente. O que importa aqui é que sai do plastoquinol, ele é transferido para a plastocianina com um influxo, né, a entrada de mais 4 prótons para o lado do lúmen do tilacoide. A partir daí, a gente tem que ela sai daqui, né, do lado do lúmen, né, do lado de dentro dos granas, né, lá do cloroplasto, e vai chegar ao fotossistema 2. É importante lembrar que no fotossistema 1, na verdade, no fotossistema 1, não tira elétrons da água, ele vai tirar o elétron da plastocianina, que está passando por aqui, do lado interno do lúmen, não do lado voltado para o estroma, né, o lado citoplasmático. O fotossistema 2, quando ele chega lá, o fotossistema 2 é uma estrutura gigante, como a gente pode ver aqui, trimérica, ou seja, tem 3 unidades iguais juntas, que vão formar, que a gente pode ver aqui os pontos verdes, né, as alfas-hélices das proteínas, os pontos verdes aqui de muitas clorofilas, algumas outras estruturas como beta-caroteno. E nesse centro de reação, a gente tem um centro de reação dele, é composto principalmente por clorofilas modificadas e complexos clusters de ferro e enxofre que vão ser responsáveis pela transferência de elétrons ali dentro. Né? Esquematicamente falando, a gente pode ver a grande quantidade de clorofilas, pigmentos acessórios, que vão receber a energia luminosa e transferir para o centro de reação. Aqui já é um dímero de clorofila já diferenciado, uma dessas clorofilas é um pouco diferenciada, não é normal, não é como as outras. E a partir daí, a energia da luz, do fóton, vai promover a oxidação, vai fazer com que essa clorofila perca o elétron. Essa clorofila, para que ela perca o elétron, a energia que chegar ali vai ter que ser
de 1,77 eletronvolts, que só é obtida a partir de um fóton a partir de 700, emitido a partir de 700 nanômetros, que é de menor energia do que o anterior. Aqui já precisa de menos energia luminosa para poder ser absorvido. E a partir daqui, há uma liberação desse elétron. Esse elétron vai ser carreado por outras clorofilas e filoquinonas até chegar até a ferrodoxina, né? Esse processo aqui vai perder um elétron, ele vai gerar um potencial redox tão grande que vai tirar o elétron que a plastocianina ganhou ali no citocromo B6F e vai transferir para a ferrodoxina. A ferrodoxina ela vai ser ligada por uma enzima que vai catalisar o processo de fixação desses elétrons e de prótons na molécula de NADP. Como isso acontece? Aqui a gente tem a enzima, a ferrodoxina NADP redutase, aqui em amarelo, com seus domínios, e um grupamento flavina com grupo prostético. E tem um sítio de ligação para o NADPH, aqui. Ela vai unir o NADPH à ferrodoxina, que está aqui carregando seus 2 elétrons, e vai promover a transferência dos elétrons da ferrodoxina para a flavina, né, para o FAD, flavina, e depois transferir para o NAD. Aqui tem um exemplo bonitinho, né? FAD, que é a molécula que está aqui, né, ferrodoxina, NAD, redutase, ela vai oxidar, né, a ferrodoxina reduzida com o elétron, ela vem carregando próton, ela vai oxidar essa molécula, vai absorver o elétron e associar a um próton. Depois acontece isso com outra ferrodoxina reduzida e vai fazer isso de 2 a 2. Quando tem os dois, ela consegue transferir diretamente para o NADP, formando NADPH, que já tem elétrons e prótons para doar no processo de biossíntese. É como a gente pode ver. E aqui, né, para frente, vai chegar da ferrodoxina para chegar até os carboidratos. O que a gente pode perceber é que nesse início, todo esse processo era para promove o influxo de H+. Todo esse H+, ele é represado dentro dessa estrutura para que seja aproveitado pela ATP sintase para a geração de ATP, que é a moeda energética da célula, que é o processo chamado de fotofosforilação. Como tem esse represamento de H+, para você ter noção de quanto H+, que se represa dentro desse espaço, o pH desse lado da membrana, que é o espaço estromal citoplasmático, geralmente está em 8. E o lado interno é 5. A diferença de 3 níveis de pH é muita coisa para uma célula, né, de uma membrana. Espero que se somos, então, que o diga. Né? Então, nessa estrutura, a gente tem toda a parte inicial entre o complexo citocromo B6F e fotossistema 2 para promover o influxo de H+, onde a ATP sintase vai promover. Eu acho muito interessante que aqui você tem energia luminosa, energia de luz, sendo transformada em energia química, energia potencial, e depois energia potencial é energia cinética, porque ela gira como se fosse realmente uma rodinha girando ali, que promove novamente o armazenamento de energia química. As transformações energéticas das células são muito interessantes de se acontecer. E, como resumo, a gente tem que, com 2 moléculas de água, 8 fótons, 2 precursores de NAD, né, nicotinamina, adenosina, dinucleotídeo fosfato, mais 3 ADPs, que é adenosina de fosfato, e mais o 3 fósforos inorgânico, né, catalisado pela luz, que são aqui os 8 fótons, formando oxigênio, 3 ATPs e NADPH. Então, todo esse processo aqui gera energia e intermediários para a biossíntese. Né? Quando a gente tem esses processos, são muito bem separados na célula. Por quê? Quando a gente vem para esse processo aqui, ó, do fotossistema 1, ele precisa promover interação com o NADP. Esse NADP está mais disponível no estroma, enquanto que os outros, né, no caso do fotossistema 1 e do citocromo B6F, eles estão mais direcionados no influxo do próton para dentro do lumen. Então, eles são separados, arranjados separadamente no cloroplasto para aumentar a eficiência desses processos, aumentando o contato do fotossistema 1 com o estroma e aumentando
a interação entre os citocromos B6F e os fotossistema 1 em regiões que não há necessidade real deles se comunicarem com o estroma de uma forma tão efetiva como os outros, né? E aí promove o que? Esses dobramentos aumentam a superfície, ou seja, permite ter muito mais fotossistemas para poder absorver mais energia luminosa nesses grânulos. Tanto que o que forma essas ligações entre as membranas são os complexos coletores de luz. E apesar de que serem muito bem separados, tem que lembrar que a membrana é fluida, né? Como os carreadores, a plastoquinona, o plastoquinol, eles passam por essa membrana ligando uma estrutura à outra. Então, esse processo, apesar de muito bem separado, ele acontece ao todo o tempo dentro da célula. E tem uma outra estratégia que é feita pela célula, que esse é o processo bonitinho, né? Fotossistema 2, citocromo B6F, fotossistema 1, NADPH, ATP. Quando a célula está precisando de mais ATP do que NADPH, ela vai fazer o quê? Ela vai direcionar as reações para promover o influxo de prótons ali para dentro. Ou seja, ela vai fazer a fotofosforilação cíclica. Ao invés da ferrodoxina seguir a formação de NAD, ela vai ser utilizada por um complexo ferrodoxina e plastoquinol redutase, onde os elétrons vão ser reciclados, vão ser ligados da ferrodoxina ligados novamente à plastoquinona, né, formando plastoquinol, que vai ser empregado no citocromo B6F, aumentando o influxo de prótons, né, com os elétrons. O elétron não sai desse ciclo, ele fica circulando aqui, e aí aumenta a concentração de ATP. Então, isso acontece comumente, porque é um processo fluido, não é bem separado, é tudo misturado. Então, ela acontece ao mesmo tempo, mas a célula tem a capacidade de estimular, principalmente em condições de ambientes extremamente iluminados, que as células precisam dissipar essa energia obtida a partir da excitação dos seus pigmentos, né? E a partir daqui, toda essa energia, o ATP e o NADPH, são utilizados no processo metabólico da célula, né, armazenados na forma de ATP, ou armazenados para mais longo prazo a partir de moléculas sintetizadas, como o amido, a glicose, que é para ser transferida e utilizada em diferentes momentos na célula, ou a sacarose, né, que a gente entra na nossa segunda parte da aula, que é a síntese fotossintética de carboidratos. Na verdade, a gente vai falar mais do ciclo de Calvin e das estratégias. A gente vai focar neste ponto aqui da fixação de CO2. Aqui a gente tem que todo o processo da fotossíntese, né, da reação de dependentes de luz, elas geraram NADPH e ATP, vão ser utilizados na fixação de CO2 para a formação de moléculas chamadas trioses fosfatos, ou seja, são moléculas de 3 carbonos ligados a um fosfato para formar hexoses fosfatos e a partir dali ser utilizado tanto para sacarose, que é transportada no floema das plantas, quanto para o amido, que é para armazenamento, né? Ou para estrutura celular, como a construção da parede celular de celulose das plantas, ou podem ser direcionadas para as vias de pentosos fosfatos, que vão ser gerados os intermediários para a produção de DNA, RNA, proteínas, lipídios. A gente vai dar uma olhada em tudo isso mais para frente, mas como essas vias envolvem muitas enzimas, muitas reações, cadeias, né? Como o foco dessa disciplina é entender os processos e não decorar as enzimas e seus substratos e produtos, a gente vai dar uma olhada mais nos processos em si do que nas etapas minuciosas, né? O processo de fixação de carbono, assimilação de carbono, né? Não falando de tanta enzima assim, mas já falando delas, ocorre a partir de uma ribulose, uma ribulose no 5-bifosfato, uma molécula de 5 carbonos, onde o CO2 vai ser fixado nessa molécula, formando uma molécula de 6 carbonos, né, que vai ser quebrada em 2, formando duas moléculas de fosfoglicerato. Esse fosfoglicerato, né, ele vai ser utilizado em diversas reações a partir daqui. Então, o CO2 é fixado a essa molécula de ribulose 1,5-bifosfato por uma enzima chamada rubisco, que a gente vai ver mais à frente. Essa enzima, como ela tem um turnover, ou seja, ela faz poucas moléculas por minuto, ela não é tão rápida assim, né? São 3 moléculas de CO2 por minuto. Na célula existem muitas
rubíscuos. Muitas enzimas assim. Cerca de 50% das proteínas solúveis que estão ali no meio do cloroplasto, no estroma, elas são as proteínas rubísculas, que é a enzima mais abundante no planeta. E ela faz esse processo de geração de duas moléculas de fosfoglicerato a partir da ribulose 1,5-fosfato. Esse fosfoglicerato ele vai ser convertido em gliceraldeído 3-fosfato a partir da ação de duas enzimas aqui, que é 3-fosfoglicerato sinase e da 1,3-bifosfoglicerato desidrogenase, para poder formar essas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, que ele pode ser utilizado para a síntese de carboidratos, né, que é o precursor para gerar as hexoses, as pentoses, para os metabolismos celular, ou ele é utilizado, né, na regeneração. Esse processo de fixação, transformação, liberação de moléculas para a formação de carboidratos e regeneração é o que a gente chama de ciclo de Calvin. Né? O ciclo completo tem a regeneração. Então a gente tem que precisa de para cada molécula de gliceraldeído 3-fosfatos for fixado, vai precisar de 3 moléculas de CO2 e 2 moléculas de água. É por isso que tem aquela reação de que para cada glicose, que tem 6 carbonos, precisa de 6 CO2. Né? Tem aquelas equações gerais assim de fotossíntese. E esse processo de regeneração é bem longo. Envolve 7 enzimas diferenciadas, cadeias que se separam e reúnem novamente para a formação desses compostos ribulosos 5-fosfato. E vai ter ligação e quebra de várias moléculas até que chegue à formação exata da ribulose 1,5-bifosfato com o consumo de ATP para a formação dessas moléculas. A chave central desse processo é a rubisco, que é a enzima que faz a catálise dessa reação de fixação do CO2. Essa enzima rubisco ela é a ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase. O processo de fixação do CO2 é bem interessante e bem complexo. É uma enzima muito grande, ela tem 8 subunidades grandes de 55 kilodaltons e 8 subunidades menores, como a gente pode ver aqui nessa estrutura. E o centro de reação, né, o sítio ativo dessa enzima, ele comporta um íon de magnésio, né, que ela vai utilizar esse íon de magnésio para direcionar a reação que ela vai fazer, que é unir uma molécula de CO2 e uma molécula de uma ribulose 5-fosfato com a molécula de CO2, consumindo uma molécula de água para isso. Vamos dar uma olhadinha nesse mecanismo de reação. Né? A gente tem ali o sítio ativo dessa enzima aqui no meio, e a gente tem os aminoácidos que participam desse sítio ativo. Por isso que dizem lisina 201, é o aminoácido da posição 201, que é a lisina. Né? Aspartato, glutamato e cidina, que fazem interação direta com o íon de magnésio aqui. A ribulose 1,5-bifosfato, ela vai ser transformada pela ação, a gente pode ver aqui, que ela é atraída faz uma ligação com o íon de magnésio, né? A interação entre esses oxigênios com o magnésio. E a cadeia lateral da lisina, que está carbonilada, ela vai induzir essa formação de uma dupla ligação entre esses dois carbonos e a transferência desse grupo hidrogênio para esse átomo de oxigênio, que vai fazer com que essa ligação aqui com o magnésio seja rompida, né, que acontece nesse lado. Então, a ribulose 1,5-bifosfato vai formar um enodiolato, né, que tem aqui um grupo etanol aqui e o outro grupo etanol ligado por uma ligação dupla. Nesse momento, você já percebe que a interação aqui já mudou, né, com esse grupamento. Então, isso abre espaço para a entrada de uma molécula de CO2. Essa molécula de CO2 ela vai ter uma mudança de polaridade promovida pelo íon de magnésio, né, que ocorre aqui. E esse íon de magnésio, esse íon de magnésio, formando essa polarização, permite que essa parte do enodiolato promova um ataque nucleofílico nesse CO2, de modo a promover uma ligação e, nesse processo, ao consumo de uma molécula de água. O que acontece aqui? Olha só, o CO2, o carbono, passou a se ligar ao carbono aqui na posição 1, 2, 3, 4, 5, né, do 4 do enodiolato. Ele vai se ligar aqui, formando esse grupamento diferenciado, e perceba que esse átomo de oxigênio está ligado diretamente ao carbono, ao magnésio.
né? Nesse momento, ocorre o ataque, né, a hidroxilação desse carbono por meio da água, interação com a água, vai perder um grupo oxilo para cá e essa dupla ligação vai ser quebrada. Né? Sabendo que aqui era um carbono simples, agora já tem um carbono com um grupamento carboxila aqui, carbonila, e agora a gente tem um carbono com a ligação única, né? E uma hidroxila atacada. Esse ataque da água, que é essa ligação, vai promover uma desestabilização dessa ligação entre esses dois carbonos, formando a quebra. A gente percebe que aqui, né, a gente tinha um grupamento cetona e agora a gente tem um duplo grupamento carboxílico. Né? C vai formar o que aqui? C dupla O, essa ligação aqui, C dupla O, OH, formando o que a gente chama de fosfoglicerato, com as moléculas de fósforo, né? Fosfoglicerato que é liberado, que ele já não tem afinidade com o sítio ativo da enzima. Enquanto isso, devido a esse grupamento carboxilo fortemente aderido ao íon magnésio, vai ter o ataque da lisina, do posição 176, né? Daqui ocorre a protonação. Né? Ela perde um próton daqui e é ligado para esse. Está vendo que o carbono aqui está com uma ligação a menos, tem um elétron a mais? Então, ele vai ser protonado, ou seja, recebe um próton e vai formar um novo. Quando ele recebe um próton, ele perde essa interação com o núcleo de magnésio aqui, formando uma nova molécula de fosfoglicerato. A rubisco, ela surgiu, né, assim, na história evolutiva, muito tempo atrás, com uma atmosfera que não era com tanto oxigênio. Só que, como a atmosfera passou a ser cada vez mais, compondo mais oxigênio devido à fotossíntese em si, na história evolutiva, essa enzima ela tem um pequeno problema, que esse sítio de ligação do CO2 não é tão específico. Às vezes acaba fazendo o quê? Entra uma molécula de oxigênio aqui, que acaba sendo polarizada, e ao invés de formar duas moléculas de 3 carbonos, né, essa parte aqui, até aqui da reação ocorre normalmente. Mas esse grupamento CO2, de CO2 que é ligado aqui, vai ser um grupamento apenas de oxigênio, de oxigênio. Faz com que ocorra a formação de uma molécula de 2 carbonos ao invés de 3, que é um processo de fotorrespiração. Esse é um processo que ocorre devido à inespecificidade da rubisco. E como a gente tem na atmosfera muito mais oxigênio do que CO2 e ela não tem uma especificidade muito grande, porque os KMs deles são bem próximos, né, relacionados, acaba que muitas vezes, com muita frequência, em alguns casos até 50% das reações, sejam de fotorrespiração. Isso tem um custo energético muito grande para a célula. Ela tem que fazer um processo enorme para poder metabolizar esse fosfoglicolato gerado inutilmente. Então, o que vai acontecer na fotorrespiração? Aqui, ao invés de fixar CO2, ela fixou oxigênio, forma o fosfoglicolato. Ele vai perder esse fósforo. Perdendo o fósforo, ele não fica mais dentro dessa organela. Vai chegar no citoplasma. No citoplasma vai para o peroxissomo. Nesse peroxissomo, ele tem um ataque do oxigênio e ocorre, né, a formação do oxilato, formando água oxigenada, ou seja, ela tem mais trabalho para a célula porque forma uma espécie reativa de oxigênio, então tem que ter ação de catalase aqui. Aí forma o glioxilato. O glioxilato ele vai sofrer uma transaminação, transferência de um grupo amino, forma aqui a glicina, que é o aminoácido dentro desse peroxissomo. A glicina sai do peroxissomo, chega na mitocôndria. Na mitocôndria, ela vai ser descarboxilada, ou seja, perde um CO2, aí entra virando serina, a serina volta para o peroxissomo, sai o grupamento amino da serina para outra glicina, né, para outro glioxilato, forma glicerato. O glicerato aí sim vai chegar no cloroplasto, e no cloroplasto fosforilado vai ser o fosfoglicerato, que vai ser formar 3-gliceraldeído ali para poder o gliceraldeído 3-fosfato para poder ser utilizado nas biossínteses. Então, há um custo energético muito grande para que ela faça essa reação. E ao invés de consumir CO2, ela libera um CO2 que ela já tinha fixado antes.
Então, reduz muito a eficiência fotossintética, além de gastar ali, o que a gente pode ver, 2 NADs, pHs aqui, e um fosfato, e um ATP. Num processo que o objetivo dela é justamente obter ATP e fixar carbono. Ela acaba fazendo o processo contrário. E esse é o papel integrador da rubisco. Ela é uma enzima essencial na vida da fotossíntese, mas ela tem uns pequenos problemas que quando ela surgiu evolutivamente, né, que nada se cria, né, numa história evolutiva, não tinha tanto oxigênio. Passou a ter mais oxigênio, ela acabou acontecendo esse processo inverso. Então a gente tem a via do ciclo de Calvin, que é a geração de 2-fosfoglicerato, né, 3-fosfoglicerato aqui, e a fotorrespiração, que também faz o mesmo ciclo, mas um caminho muito maior, consumindo ATP, liberando CO2 e também mais moléculas de água. E como isso afeta muito a eficiência da fotossíntese, algumas plantas desenvolveram algumas estratégias para isso, que é evitar a fotorrespiração. Como isso está relacionado à presença de oxigênio, elas resolveram separar o processo. Por exemplo, onde fixa CO2 não faz o ciclo. Né? Onde o CO2 é fixado não faz o ciclo. Por quê? Principalmente em plantas de regiões tropicais. Porque quando aumenta a temperatura, afeta a relação O2-CO2 na difusão, na própria temperatura do fluido da planta. Né? Quanto maior a temperatura, menos CO2 fixo. É por isso que as cervejas, por exemplo, quando são quentes, o CO2 sai, refrigerante também. Em temperaturas menores, o CO2 é melhor fixado. O que não acontece da mesma forma para o oxigênio. Então, com maior temperatura, vai ter mais oxigênio difundido no meio e vai afetar ainda mais a ação da rubisco. Então, vai direcionar para a fotorrespiração. E essas plantas foram, por ser um processo muito ineficiente, foram desenvolvendo algumas estratégias, que no caso é a fixação temporária do CO2 numa forma de 4 carbonos, que é o oxaloacetato malato, que tem 4 carbonos, por isso que se chama plantas C4. As plantas que fazem ali a partir do fosfoglicerato, né, pega ribulose, um 5-bifosfato, e forma 2 moléculas de fosfoglicerato, elas vão ser chamadas C3, porque tem 3 carbonos. E essa é uma estratégia muito interessante, que é a separação física. Né? A gente tem aqui as células perivasculares, elas são mais verdes do que as demais, mesofílicas, do que as células do mesófilo, que são essas mais clarinhas. Elas têm a maior concentração de cloroplastos, enquanto que essas daqui não têm tantos cloroplastos assim. E aqui, o que elas estão especializadas? Em fixar o carbono atmosférico nessa região. E depois passar para essas outras células para que faça a reação. Olha como que é. O CO2 do ar ele vai ser fixado inicialmente em ácido carbônico, por isso que o papel muito importante da anidrase carbônica, dessa enzima no processo de fixação dessas plantas, que é um processo mais eficiente. Esse ácido carbônico vai num fosfenolpiruvato, vai ser associado, que tem 3 carbonos, formando oxalacetato. Esse oxalacetato ele é transformado em malato, e quando formado malato, ele vai ser transferido para outra célula, que é a célula da bainha perivascular. E aqui dentro dessa célula, ele descarboxilado, né, perdendo CO2, o piruvato volta para a célula do mesófilo. Para você ter uma noção, esse processo é tão eficiente que dentro dessa célula tem até 10 vezes mais CO2 do que na atmosfera. E essas plantas elas acabam crescendo muito rápido, e é interessante que, por exemplo, a gente tem milho, cana-de-açúcar, sorgo, são plantas que crescem muito rápido, e também, se eu não me engano, 7 das piores ervas daninhas, elas têm essa estratégia de relação. Que as ervas daninhas elas são muito eficientes no processo tanto na assimilação de nutrientes como no processo fotossintético, acabam crescendo muito mais rápido do que as cultivares de interesse. Né? Tem uma outra estratégia que é utilizada pelas plantas. No caso das plantas C4, elas vão utilizar sempre essa estratégia. E tem uma outra estratégia que é a separação temporal disso, que é as chamadas plantas do ciclo CAN, né? Que é do ácido málico. Na mesma situação de que maior temperatura, maior razão O2, CO2, que direciona para a fotorrespiração, e elas têm uma adicional. E em biomas áridos ou semiáridos ocorre a evapotranspiração muito grande. E a planta não pode se dar o luxo de perder tanta água. Então, o que acontece? Elas separam, porque no processo de troca de gases, que ocorre por estruturas chamadas estômatos,
que são esses buraquinhos na estrutura da folha, elas abrem eles durante a noite para ocorrer o acúmulo para a entrada de CO2 e perder menos água. E esse CO2 entra, vai passar por anidrase carbônica, fazem ácido, né, que vai ser fixado com salacetato, armazenado, transformado em malato e depois acumulado como ácido málico no vacúolo. Aquela reserva, no vacúolo, ela armazena todo o CO2 em forma de ácido málico. E durante o dia, ela fecha esse estômago para não perder água. E como a fechada do estômago não entra, não tem troca gasosa, então não tem entrada de CO2 nem de oxigênio, apesar de ter oxigênio difundido na célula, mas a concentração muito menor, e dentro do cloroplasto ocorre a reação do ciclo C3. Muitas plantas ativam isso quando estão em estresse hídrico ou aumento de salinidade, que na salinidade elas perdem mais água, né? Então elas fazem essa estratégia para evitar a perda de água. E acho que todas as cactáceas, que são os cactos, praticamente todas, e as crasuláceas, que são as suculentas, essas plantas que estão em voga agora, elas utilizam muito bem essa estratégia. Né? E é um metabolismo facultativo, ela pode manter esse ciclo CAN como o ciclo C3, que é o ciclo, quero dizer, primordial. Não o normal, mas o primordial. Bom, esse era o conteúdo de hoje. Tem atividade para vocês fazerem. Né? A atividade vocês vão ter que ir nesse site, como o professor já passa sempre. Você vê as estruturas dessas proteínas que participam dessa fosforilação. Vocês podem colocar ali o print dessas estruturas. Informar, por exemplo, quais são os grupos ligantes ou o grupamento funcional. E, em especial, dessas daqui, do fotossistema 2, do fotossistema 1, do citocromo B6F, apontando suas funções. O principal aqui que vocês façam é apontar as funções do fotossistema 1, fotossistema 2 do complexo citocromo B6F. Nesse site, vocês podem ver a estrutura da proteína tridimensionalmente. Então, vocês podem dar aquele zoom, mudar e tudo mais. Já a outra parte, que é um pouco mais de trabalho de pensar e de fixar o conteúdo, é para vocês fazerem um comparativo entre a fotossíntese oxigênica e a fotossíntese de algumas bactérias fotossintetizantes. A fotossíntese oxigênica é essa, onde há a geração de oxigênio, a liberação de oxigênio a partir da água. E existem as bactérias fotossintetizantes, que não fazem isso a partir da água. E não confunda bactéria fotossintetizante, que vão ter bacterioclorofilas, com as cianobactérias, que são organismos procarióticos, mas que realizam a fotossíntese de uma forma oxigênica, tá? Aqui a gente tem os links úteis, que o professor já tinha separado. Os vídeos que vocês podem ir seguindo, que é a introdução à fotossíntese. Né? Tem aqui uma viagem através da folha, que é você ver o cloroplasto tridimensionalmente. Ou visualizar um cloroplasto realmente como ele é, que é para essa técnica de tomografia crioeletrônica in situ, um cloroplasto de uma microalga. Fotossistema 2, a estrutura tridimensional da ferrodoxina, funcionamento da ATP sintase, o ciclo completo de Calvin e uma revisão sobre termos energéticos. Esses vídeos são todos em inglês. Vocês podem ativar a tradução automática do YouTube, mas se vocês já assistiram a aula, vocês vão ver que ali vocês vão vendo o processo e ocorre da mesma forma como eu já expliquei em toda a aula, tá? A entrega vai ser feita o CIGA dessas atividades, né? E a gente não vai ter a tarefa, já que vocês vão estar fazendo prova hoje, tá bom? Até a próxima, a próxima aula vai ser sobre glicólise, que eu também vou ministrar, tá bom? Até lá!